Vamos chegar aí no Ceará, que é o último clube que a gente traz e o melhor colocado até aqui, tá? Caminhando acima das projeções. E aí, Minhoca, eu acho que a gente vai ter no Ceará algumas telas muito interessantes. Eu vou até passar rápido pelas primeiras telas, tá? Uma repete, basicamente, até o mesmo título da tela da semana passada, que a primeira meta já estava atingida. Foi o primeiro clube a atingir uma meta dentro do cálculo que o Power BI do 45 minutos traz. Tá? Power BI desenvolvido por Pedro Pereira, que a gente utiliza de forma exclusiva aqui no 45 minutos. Porque são 7 pontos conquistados e a meta para quem quer sobreviver é justamente fazer 7 pontos por bloco para terminar com 45. Tá? Então o Ceará já tem os 7 pontos. Ponto número 1 é esse. Tá? Vamos para a segunda tela. Que é a tela das largadas. A do Ceará é a segunda melhor largada da história do clube. Sim. Atrás apenas da largada de 2010. Deixando isso já registrado aqui. E aí a gente chega na terceira tela. Antes de... A de 2018, que é uma campanha horrorosa, que é a recuperação de Lisca, tinha 3 pontos, viu? Inclusive, o torcedor do Ceará, quando a gente estava comentando o esporte, João, ele pediu para a gente trazer, eu até abri aqui na minha tela, está até aberto, eu acho, até agora. Está aberto aqui. Ele falou, para o esporte, o modelo mesmo, para se abraçar, era o Ceará de Lisca, que vem ganhar um jogo na 13ª rodada. Em cima do esporte. Em cima do esporte, pós-Copa do Mundo. Caramba, né? O Ceará não tinha nenhuma vitória com 12 rodadas. Véio. 12 rodadas. Virou até um meme depois. O torcedor do Ceará pegou um recorte que era eu, Rafael Brasileiro. A gente falando, agora é tentar terminar o campeonato de maneira decente. Porque era isso. Depois da 12ª rodada era isso. Era fazer um campeonato decente, né? Pelo menos. Terminou de maneira decente. E ainda conseguiu devolver a fuleiragem pro esporte, porque no final, aquele 0x0 com o Vasco, se ganha aquele jogo, ia para a Sul-Americana e o esporte teria permanecido. Eu vou trazer para a tela, tá? Aproveitar, eu vou trazer para a tela aqui rapidinho. Embora eu entenda o que ele está querendo dizer, mas eu acho que o Ceará daquele ano era bem mais limitado. Era o time titular do Ceará. O Juninho Quixadá veio da Série D. Não, pô, mas nesse caso aí bola, é só matemática mesmo, eu acho. Exato, porque assim, eu acho que o Ceará tinha bem mais dificuldades. Assim, o Sport tem um elenco melhor, mas agora não se encontrou como time, né? E tá com um treinador que até agora não funcionou. Conclusão de Radiohead aqui. Lisca no Sport. Mas, tá aí se fosse 2019, fazia sentido. 2025. Faz muito tempo. Tá aí a campanha, Cássio, para você ver a obra de arte do Ceará de 2018. Vem ganhar o jogo e depois não embala 3 vitórias em momento nenhum, né? É só ali, ó, 1, 2 pontos na 12ª rodada, bicho. Caramba. E no caso são 5 empates, né? Mas perceba que tem uma sequência ali, né? Que começa com o Flamengo, até aquela vitória com o gol do Leandro Carvalho, já no finalzinho da partida. 2, 3, 4, 5, 6 vitórias. 6 vitórias ali numa sequência de praticamente 10 jogos, né? 6 em 10, perfeito, exatamente, 6 em 10. Que é o que salva, né? Porque depois para, né? Depois larga, né? Ele consegue a permanência, se não me engano, no empate contra o Atlético Paranaense, na 37ª rodada. Tá ali, a última rodada tá Ceará e Fluminense. Não, porque ainda tem, ali só tá indo até a 34ª, né? Ah, tá. Depois dali ele empata com o Fluminense. Jogo, é porque eu falei Vasco, eu acho que o último jogo foi contra o Vasco. Contra o Vasco, 0x0. Foi. Aqui não desce porque aqui é um print, mas o que não tá vendo na tela, ele tem uma vitória sobre o Paraná Clube por 1x0, um empate fora com o Atlético Paranaense 2x2 e o 0x0 com o Vasco. Isso. Do que não tá na tela, tá? Quer dizer, Fred, sabe o que é que fica daí? Pode apanhar muito ainda. Conclusão da noite, né? Conclusão da noite. Pode apanhar muito ainda. Yuri Romão e Guilherme Falcão estão certíssimos. Descansem. Vai ter que empatar alguns jogos, né? Porque o Sport também só faz perder.
Não, ele deve estar falando lá, ó, teve aquele Náutico, teve aquele Ceará, teve aquele Fortaleza, tudo clube do Nordeste. Nem um deles caiu, entendeu? E ainda vai ter um Mundial de Clubes para te arrumar a casa. Exato. Gente, pelo amor de Emenda 5 vitórias aí, pô. Seguida aí. O Náutico conseguiu, o Fortaleza conseguiu. A gente consegue. Então é isso, tá? Relembramos aqui o Ceará. Ainda voltando ainda para essa questão do Ceará, né, de 2025, que eu acho que tem feito. Passa a tela, por favor, Márcio. Pronto. Porque eu acho que esse Deixa eu fazer uma introdução rapidinho, que eu vim adiantando até aqui justamente para fazer essa introdução. Que, veja só, 7 pontos em 5 rodadas é um lastro para permanência, porque você tem apenas 10 de 52 times que caíram. Queira ou não, você já caminhou um pouquinho, tá? Você já caminhou um pouquinho. E o Ceará vem de 23 ou 24 jogos sem perder 24, dentro de Fortaleza. 24 dentro de casa, isso. Aí vai pegar o São Paulo, que é um time que está ali, né? Tem jogo muito aberto. E o São Paulo tem Libertadores essa semana. Então, assim, se brincar, o São Paulo inventa até, que a galera adora, né? Acho que Fortaleza fica mais distante um pouquinho. A turma adora dar uma segurada às vezes. Esse é o benefício, né? A gente não tem a altitude aqui, a gente tem a distância para a turma repensar, para colocar o time. E aí a gente tem um próximo quadro, Minhoca, que é o seguinte: se ganhar de São Paulo, a gente já tem um lastro hoje. Se vencer o São Paulo, o Ceará vai para o seguinte cenário: em 6 jogos, 10 pontos. Só 5 times, 5 de 40 caíram depois de uma largada dessa. 5 times de 40. 2 deles sendo o Avaí, que sempre caía. Sobe um ano, caía. Subia um ano, caía. Então, assim, o Ceará está construindo um lastro. Desacreditado, com o elenco de operários, que não era o ideal. Hoje precisou jogar com um garoto, tá? Guilherme. Né? Depois, vivendo lesões, porque só, o elenco já não era ideal, não tem a profundidade ideal e teve uma avalanche de lesões. E lesões até graves, de semana. No caso do jogo do Bahia, hoje não pôde contar com o Matheus Bahia, porque pertence ao Bahia e tudo mais, então... Fernandinho tá machucado, Pedro Henrique voltou, mas Fernandinho tá machucado aí. Ailon machucou. E Charles. Tem uma rotação de destaque. Bruno Ferreira machucado. Sim. Hoje, depois de tanto tempo sem jogar, Fernando Miguel foi pro gol. Sim. Tá? Já tinha jogado o final da outra partida, mas a partida inteira. Isso. E aí, Minhoca, queira ou não, o Ceará tá construindo aí, com tijolinhos, a sua permanência. Né? Nesse comecinho, enquanto o Sport nem largou, por exemplo, o Ceará está construindo, estatisticamente, pelo menos, a sua permanência. Claro que tem que ter cuidado. Às vezes os times saem, né, vem a parada, não reforça. A gente acabou de ver o exemplo do Ceará de Lisca, que se recupera naquela vitória sobre o Sport, que fica muito emblemática. O Sport acho que era o 4º colocado ali. Tá? E acaba rebaixado. Então você tem aí, justamente porque você usa mal, quando às vezes você está meio iludido, você usa mal o tempo de parada, e esse ano tem um tempo de parada, né? Isso. Que esse é o ponto que eu diria, o torcedor do Ceará está mais acostumado com isso que eu vou falar. Quando o Ceará geralmente começou bem algumas campanhas de pontos corridos, não só na Série A, mas também na Série B, essa pausa para o Mundial foi meio ruim. Muito embora 2018 foi o contrário, né? 2018 o time estava mal para caramba e o time depois consegue. Mas em 2010, que foi a melhor campanha do Ceará até então, nos pontos corridos, né? Nessa largada de 5 rodadas, foi exatamente a pausa ali para o Mundial da África do Sul que acabou tirando o Ceará um pouco do prumo. Eu acho que os únicos pontos, assim, Fred, que o Ceará tem que ter cuidado, e é claro, é algo que talvez o Ceará não vá poder controlar, são essas boas atuações do Pedro Raul. Porque eu acho que o Ceará ganhou muito com a presença dele. Muito, 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 assim. Você tem um centroavante que está sempre ameaçando, sabe? Hoje até eu acho que ele fez uma partida mais ali para razoável, com alguns momentos ruins, mas você tem um atleta como esse,
que tá com fome de gol, dá para ver que o time todo tá buscando ele, é muito determinante. Porque eu olhava esse Ceará no começo da temporada, sem o camisa 9, e eu não conseguia imaginar o Ceará funcionando para uma Série A. E ele tem hoje esse nome. Então eu não sei o que é que vai acontecer. Eu acho que até a pausa do meio do ano, Pedro Raul vai estar no Ceará. A minha preocupação é se, por acaso, ele for continuar mostrando esse alto rendimento como ele tem apresentado, se quando aparecer uma proposta, o Corinthians não vai negociá-lo. Porque o Corinthians... Eu tinha alertado isso aqui na live já. Exato. Porque o Corinthians, tanto saiu o balanço, né? 2,5 bi o clube está devendo de dívida, né? Total, somando tudo. E é um clube que muitas vezes pagou 25 milhões no Pedro Raul, talvez vai tentar recuperar esse dinheiro de alguma forma, e o Pedro Raul se destacando no Ceará, a depender do contexto, se um clube oferecer um valor que o Corinthians considera como ideal, eu acho que ele não vai pensar duas vezes e vai negociar. Esse é o único risco que eu vejo para o Ceará, para essa largada, talvez se perder por algum contexto assim, de uma perda significativa do elenco. Né? Eu acho que, e para mim esse é o ponto positivo do Ceará. O Ceará hoje é uma equipe que talvez seja a que melhor se entende dentro de campo com as limitações que tem. O Ceará hoje fez um jogo contra o Bahia espetacular defensivo, assim. O Bahia poucas vezes incomodou o Fernando, pouquíssimas vezes. Então, assim, acho que até que teve problemas ali no setor ofensivo, né? Não conseguiu criar muitas jogadas, mas defensivamente, sabe? E era um problema que eu falava isso do Ceará, nos jogos fora de casa, como é que vai conseguir se portar? Porque no jogo do Bragantino, no jogo do Juventude, o Ceará não conseguiu. Teve até também ali os riscos, você estava até citando, né? A jogada de Juan Pablo ali, que quase acabou gerando um gol ali para a defesa do Fernando Miguel. Mas muito no final. Mas é porque foi um lance parecido com um gol sofrido contra o Juventude. Eu achei o Ceará muito frio hoje, sabe, Minhoca? Sim. Em adotar essa estratégia. Mas, assim, ao mesmo tempo, era um Bahia muito desconfigurado. E ainda teve a bola para ganhar o jogo. Sim. Eu só acho... A frieza, detalhe, a frieza é até positiva. É você não cair numa tentação, porque o Bahia pedia para ser um pouquinho mais atacado do que foi também. Sim. E eu acho não era um jogo... O Ceará mereceu um ponto daquele jogo, mas era um jogo em que, se ele tivesse tido uma postura um pouquinho mais agressiva, poderia ter pensado em 3 pontos. Foi aquele passe do Pedro Raul, exatamente. Aquela bola pro Rômulo, né? Aquela bola até ela passa um pouco já do Marcos Felipe, mas a bola ainda toca nele e sai para escanteio. Então, tem outra bola também que não foi Galeano, não. Alguém recebe ali pela direita e não era jamais para tentar dar Pedro Raul, era para ter batido. Foi Matheus Araújo. Dá para ter batido no gol do tá tanto nesse foco de Pedro Raul decidir tudo, Pedro né? Raul, a bola era finalização. Na hora. Né? Eu falei, não era para ter tocado. Essa aí poderia ter conduzido um pouco mais e ainda batido no gol. Isso, é. Então, assim, eu acho que o Ceará hoje ele tá bem estruturado. O que me preocupa mais é isso. São perdas de peças. Às vezes, quando um jogador pode estar jogando mal, uma peça importante, um pilar importante da equipe, isso pode acabar atrapalhando. Mas para o que o time talvez precise como primeira meta, que é a permanência, já ter essa vantagem, que poderia até ser melhor se não fosse esse lance específico, claro. E aí, claro, quem está olhando aqui o corte, a gente não falou nada de penalidade. E aí, reforçando o que o Fred já falou, a gente tem um programa específico que analisou a partida, debatemos isso. Eu, Cássio e Fred também já debatemos sobre a nossa posição sobre a questão da penalidade. Mas a grande questão é, o time até agora apresentou contra adversários, em boa parte deles diretos, conseguiu apresentar um excelente desempenho, sabe assim, um futebol bastante consistente, que até mesmo, e eu quero ver agora o Ceará pegando adversários de mais peso, né? Por exemplo, eu acho que essa primeira parte da tabela do Ceará é uma tabela muito propícia para aproveitar o bom momento da equipe, para quando chegar lá na frente, né, para o Ceará enfrentar adversários mais pesados, já ter pelo menos ali uma margem de pontos sem precisar se preocupar tanto. E aí, Minhoca, a gente traz justamente a tábua da salvação que mostra isso, né? O Ceará, dos 5 jogos, fez 3 contra os adversários mais diretos ali pela permanência. É uma das equipes que mais enfrentou esses adversários, tá? O Juventude também tá. O Juventude enfrentou 3 também. Isso. Uma do segundo nível ali, que foi o Grêmio em casa, e o Bahia, que a gente posicionou ali no segundo bloco.
repito, algumas pessoas podem estar vendo isso e dizendo, porra, por que vocês fizeram essa divisão? Essa divisão, ela foi montada a partir da tier list que a gente fez antes do campeonato começar. Nós vamos remontar essa tier list ao fim da 12ª rodada, quando o campeonato para para o Mundial. E quando a gente remontar a tier list, a gente também pode remontar essa tábua da salvação, fazendo alguns ajustes, tá? Mas, detalhe, por enquanto eu mantenho, tá? Por enquanto eu mantenho. O Fluminense faz um campeonato muito melhor que o Bahia? Faz. Sim. A gente pode trocar o Fluminense pelo Bahia, por exemplo. Pode descer o Botafogo. A gente pode ajustar isso. Mas esse foi o nosso desenho inicial. Tá? Porque, veja só, são 5 jogos. Os recortes de tabela ainda pesam muito. E esse é o desenho do Ceará até aqui, tá? O Ceará, ele tem como resultado mais expressivo, Minhoca, a vitória sobre o Grêmio, né? É o resultado mais importante do Ceará até aqui. Ainda que tenha vencido com o Vasco com uma boa dose de controle. Na verdade, o Ceará segue com a sua receita de vencer tudo em casa, né? E se isso continuar funcionando, Minhoca, isso aí é determinante. Isso é o mais determinante. Você tendo um bom desempenho dentro de casa, você consegue, muitas vezes, conseguir sobressair. E eu estava olhando até essa questão dos jogos, né? Que o Ceará tem mais jogos fora de casa do que dentro de casa. E em parte, é muito daquilo que eu vejo que o Ceará ainda precisa acertar um pouco mais. Independentemente do que aconteceu nessa reta final do jogo do Bahia, os minutos finais dos tempos para o Ceará tem sido uma grande questão, né? Porque até agora, dos gols tomados, só um não foi nos acréscimos. E esse é o ponto. É o momento chave do jogo. O Ceará, às vezes, até contra o Vasco, tinha uma vantagem de 2 gols, tomou o gol no final, mas ainda tinha tempo suficiente ali para correr um certo risco e precisa melhorar mais nessa parte. Claro, é devido também às próprias limitações. Mas o que o Ceará tem apresentado até aqui, principalmente tendo esse mando de campo forte, é o que dá para imaginar uma campanha mesmo, se conseguir continuar fazendo o que está fazendo, até fazer uma campanha estável, meio de tabela. E a tabela do Ceará, eu vou até pedir para Márcio voltar para a primeira tela que a gente trouxe do Ceará, que é aquela dos 6 jogos, porque fica mais fácil a gente ver essa divisão do nível de dificuldade da tabela. Porque a tabela do Ceará tem uma peculiaridade que faz com que a tabela toda pareça mais fácil, né? Ele não pega Flamengo e Palmeiras. Ele simplesmente não enfrenta Flamengo e Palmeiras. Final. É isso que 18ª e 19ª rodada. Isso. E depois lá, 37ª e 38ª. Ele tem que resolver a vida dele. Exato. A gente falou aqui da outra vez, né? Que é basicamente o Ceará vai estar recebendo. Na verdade, até 36ª, né? No primeiro turno, obviamente, isso não faz diferença. Mas no final do campeonato, talvez. Isso. Pode fazer a favor. Se a briga for Palmeiras e Flamengo até ali a 37ª rodada, é malo ali pro Ceará pesado. Ó, ganha o jogo aí, pô. Atrapalha o Porque a gente vai vendo os blocos do Ceará, a gente não acha nenhum bloco difícil, né? Mas também com o Flamengo e Palmeiras escondidos. Isso. Não, e você pega o Inter também, tá na reta final ali, ó. Que é o time difícil, né? Então, dos últimos 5 jogos do Ceará, os 3 mais difíceis que a gente considerou estão ali, na reta final. Então, nesse momento, é uma tabela ainda que eu considero boa. Você vai ter o São Paulo em casa, o Vitória em casa. Aliás, a gente tá falando muito dessa coisa do Ceará dentro de casa. Os próximos 5 jogos, 4 são em casa. Meu amigo. Aí... Isso aí eu também não sei como é que o Ceará conseguiu fazer esse ano, não, Cássio, mas só joga em casa. Não, mas lembrando, depois vai ter o contrário ali, ó. Claro, mas aí, meu amigo, aí os pontos já estão rendendo até no CDB, porra. Aí já tá. Mas é isso. São Paulo, Vitória, Sport e Atlético Mineiro em casa e só o Santos fora. Caramba. Que promoção do que o Ceará. Nocaute ali, ó. Ei, cara, tchau, Ceará. Que promoção que o Ceará arrumou, pô. Parabéns. Não, mas mesmo assim, eu acho que é aquela coisa. Ainda vejo que o Ceará, assim, tirando o jogo do Vasco. Tá certo isso. Depois o Ceará faz 3 jogos seguidos fora de casa. Não, faz 3 seguidos fora na tabela.
Tá estranho mesmo. Não tem nenhum jogo trocado. Não, eu entendi o que é. É porque, na verdade, o jogo do Botafogo seria antes. Só que o jogo do Botafogo passou lá para a data FIFA de junho. É isso aí. Porque seria o Botafogo antes do jogo do Atlético Mineiro, logo após. Já tá ajustado aí, entendeu? Então pela são ordem... 3 fora também, né? Vai acabar sendo 3 fora. Lembrando... E desses 3 fora, um ainda é do Ceará. Um em casa. Só que lembrando, né? Não sai não, meu irmão. Tem um detalhe, Cássio, que vai ser a pausa aí. Só vai voltar depois de um mês para jogar esse jogo. É verdade, para um mês, vê só, 2 fora, para um mês e volta em casa. Contra Fortaleza. Volta para 2 jogos em casa. O clássico. Ou seja, ele volta, Cássio, para de 4 jogos, 3 em Fortaleza. 3 em... Tá uma arte, tá uma arte. É uma arte aí, viu? No final tem que contar para saber se jogou 19 fora mesmo. Mas é isso, é tentar aproveitar essa tabela propícia aí com muitos jogos em casa, ainda tendo intervalo ali, né? O Ceará, claro, vai começar a conciliar com a Copa do Brasil, e a Copa do Brasil foi a pior possível para o Ceará, vai pegar exatamente o Palmeiras. Então, se o Palmeiras está lá na reta final, logo de cara vai pegar na Copa do Brasil na terceira fase. O sorteio não foi bom, mas eu diria até que para um time ajustado como o Ceará tá, e da maneira também como o Palmeiras jogou contra o Fortaleza, olha, eu diria até que pode causar ali algum tipo de dano, né? É porque são 2 jogos, queira ou não, o Palmeiras é favorito, claro, para esse confronto. É isso, tá? Dessa forma a gente fecha. Eu tô achando engraçado ainda, porra. Pô, mas dessa agora, forma... meu irmão, essa sequência agora absurda, é a maior sequência do Ceará no Campeonato Brasileiro agora, pô. 4 de 5. Assim, se fizer 12, acabou. Acabou pra quê? Pra ele, largou. Se fizer 12, o campeonato é outro já, porra. Então, largou. Não fala mais em abaixamento, não. Se ele fizer 12, eu vou botar aqui no Power BI. Infelizmente não tá na tela. Mas eu vou botar aqui no Power BI. Se ele fizer 12 daria 19 em 10 jogos, né? É isso. 10 jogos, 19. Eu acho que não vai acontecer, mas se somar 9... Nunca um time caiu, Cássio. Nunca um time caiu. E acontece geralmente o quê? Quem faz 10 de 19? 19 em 10 rodadas. Deixa eu ver aqui. 3 foram campeões, 1 foi vice, 2 foi quarto colocado, 1 foi quinto. Aí depois distribui entre a 10ª e a 16ª colocação os outros 7 times. É isso aí, é a possibilidade. 0, nenhum rebaixado. Quem somou menos, somou 45 pontos. Fluminense 2006 e Goiás 2007. Ei, mas peraí, deixa eu pegar aqui um, que aí também tu tá querendo jogar a responsabilidade todo do Ceará. O Inter em 2016 tinha 20 pontos e caiu, só para lembrar. Eu falei que com 19 não cai. 20 exato. Mas teve galera com 20 caindo. É porque aquele Inter que tem aquela largada absurda, desanda de uma maneira que... Mas vai lá, o outro é foda. O cara faz 20 pontos, não cai. É o outro lá. Quanto é? O Ceará, 12 rodadas, tinha nem vitória ainda, porra. e não caiu. É isso. O de 18. É isso, ou seja, mostra a importância dessa sequência. Se o Ceará confirmar tudo que está fazendo, aí é o jogo contra o Vasco foi batalhado, contra o Grêmio, mesmo o Grêmio foi batalhado, foi difícil. Correu riscos. Os 4 jogos, assim, pode ter condição de ganhar os 4 jogos, mas se acontecer, vai ser assim, meu irmão, dando tudo certo, assim, tá ligado? Porque, não no sentido que não é de falta de capacidade, deixa eu me expressar melhor, é no sentido de que as 2 vitórias, elas foram ali perto do limite. Ou seja, teria que continuar perto desse limite. É isso. O Ceará dificilmente, Cássio, tem uma imposição, mesmo contra o Vitória. Não sei como estaria o Sport até lá, é muito jogo até lá. Tá? Mas. É muito pereçoso. Eu não vou dizer aqui. E mesmo o Sport, Cássio. Mesmo o Sport foi 2-1 contra o Corinthians. Né? Teve jogo, o Sport também não foi. Mas tem psicológico, se ficar apanhando daqui para lá, meu irmão, uma hora tu larga. Pô. Sim, eu só tô dizendo assim, que
A tendência é que sejam jogos duros mesmo contra os mais fracos, Sim. no caso aí Vitória e Sport, né? É. Deixa eu responder um ponto importante aqui para finalizar, Minhoca. Porque algumas pessoas estão caindo nessa armadilha, mas não é a certeza. Marquinhos Ramos diz o seguinte: vocês da bancada se lembrem que em junho, julho, os times do Nordeste não param. Vão jogar os jogos atrasados, Bahia, Ceará, etc. Veja só, Marquinhos. De certo, a gente só tem que o Bahia, na primeira data FIFA de 4 de junho, joga contra o Confiança. E que na data FIFA de 8 de junho acontece a última rodada do grupo B. Isso. Não tem nada, em lugar nenhum, em canto nenhum, sugerindo que a Copa do Nordeste será disputada durante o Mundial. A gente aqui, lá no começo do ano, falou que pelo bom senso seria. Eu já acho hoje que não será. Eu acho que as quartas de final e a semifinal da Copa do Nordeste vão ser na data FIFA de setembro e as finais na data FIFA de novembro. Porque realmente me parece que vai parar em junho e julho. Eu acho uma insanidade, mas como a temporada acaba 21 de dezembro, Só as férias dos jogadores, né? Só para contextualizar, eu acho que tudo vai depender do que os 3 representantes nordestinos tiverem nos torneios internacionais. Eu estou imaginando aqui, se por acaso Fortaleza, Bahia e Vitória, estou pegando se os 3, assim, mas basta que um aconteça, foram para os playoffs da Sul-Americana, aí já é um problema maior, porque 2 rodadas da Série A estão nas datas dos playoffs. Aí a CBF vai ver, eita, como é que agora não tem nem mais local, já tem 2 jogos da Série A que a gente vai ter que alocar em data FIFA. Então aí eles vão sentar com os clubes, é o seguinte, não vai ter espaço, vamos ter que jogar em julho. Aí eles aceitam. Mas se por acaso depender, se o Bahia passar para as oitavas, sabe assim, se tiver um contexto, pode ser, porque eu acho, no caso do Bahia, eu acho que o Bahia quer uma trégua no calendário, assim, quer parar, tipo, me dá aí 2 semanas aí para eu pelo menos respirar. Porque, enfim, eu não sei como é que vai ser, eu acho que vamos ter que esperar todo o contexto para saber, e eu acho que a vontade dos clubes também pode pesar muito. Se um ou dois... É uma enorme interrogação. E a gente não tem essa resposta, tá? A gente foi pelo bom senso ali, mas isso que Minhoca falou aqui, eu não sei se a CBF já chegou nesse nível de projeção. Eu acho que nesse momento eles estão ali, ó. Copa do... Eita, acabou não, Fê? Não acabou não? Como assim não acabou? Não acabou não, porra. Tem isso aqui para resolver ainda. Vamos... Eu falei isso ano passado. Eu fiz o alerta, tipo, galera, antecipa logo esse negócio aí. Já prepara um plano B para dividir estadual com Copa do Nordeste. Não pensaram... E Minhoca falou com a CBF, viu? Não, e a gente fez um programa específico aqui, ó. Se não apertar agora nessa reta final aqui de estadual com Copa do Nordeste, vai dar problema. Não quiseram fazer, estão jogando para frente, e esse jogar para frente, aquela coisa. Eu já alertei isso aí há muito tempo, mas... E eu não sei como é que vai ser também em 2026, né? Porque vamos também ter pausa. 2026 também vai ter pausa, né? É bom lembrar, Copa do Mundo. Somente. Fechamos, tá? E aí, ao contrário do Mundial de Clubes, não tem como botar. Já botaram, viu? Já teve, mas aí vai ficar aquela coisa ridícula. Foi um sucesso. É melhor nem ter a competição, sinceramente. Se for para ter... Não, pô, faz mata-mata, porra. Faz edição... não, é isso que eu tô dizendo. Tem que acontecer antes da Copa do Mundo. Não pode acontecer durante a Copa do Mundo. Claro. Como aconteceu em 2018, né? É isso. E agora a gente vai pro Fortaleza.